Olá, eu sou o professor Diogo Comba, Diogão da redação de Português e Literatura também. Você me encontra aqui no YouTube como Professor Diogo Comba, Professor Diogo Comba no Instagram, Professor Diogo Comba no Facebook, certo? Lembre-se de curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e familiares. Sabe do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os Simpsons. A gente vai falar sobre alguns destinos que os Simpsons já tiveram ao longo de quase 30 temporadas. São 30 temporadas que os Simpsons já tiveram? Se eu não me engano, é algo nesse sentido. Você já deve ter ouvido falar que os Simpsons vieram ao Brasil 2 vezes. Tem um episódio deles que se passa na Copa de 2014 e um episódio deles em 2002. Os dois episódios geraram bastante polêmica. No episódio de 2002, por exemplo, o então prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, se pronunciou contrariamente ao episódio. Na época, até o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, se pronunciou contrariamente a esse capítulo dos Simpsons. Só que os Simpsons já viajaram para todos os outros continentes praticamente e já se envolveram em outras polêmicas em outros episódios da série também. A primeira viagem internacional dos Simpsons foi, sabe para onde? Para a França. O nome do episódio é Os Crepes da Ira. Por que Os Crepes da Ira? É uma referência clara a uma obra chamada As Vinhas da Ira. É muito comum nos episódios dos Simpsons ter referências de cunho histórico, social, político, cultural. Eles fazem menção muitas vezes a filmes, a desenhos animados, a livros e por aí vai. Qual é o enredo do episódio? O Bart, por um ato de indisciplina, mais um ato de indisciplina na escola, é obrigado a ingressar numa espécie de programa de intercâmbio para tentar se disciplinar, para tentar melhorar o seu comportamento. Ele vai para a França. Chegando lá na França, não é nada do que se pensava. Ele acaba sendo utilizado como escravo numa espécie de vinhedo. Olha só isso. O trabalho infantil sendo colocado, o trabalho escravo infantil sendo colocado à tona ali no episódio, como se a França se utilizasse desse tipo de recurso. E é mandado para a casa dele um jovem albanês, né? Uma espécie de troca nesse programa. Um jovem albanês é mandado para lá, só que ele, na verdade, é um espião que está lá por quê? Para ver como funciona a usina de Springfield, onde o Homer Simpson trabalha. Um episódio bastante polêmico para a gente observar como não é só nesse episódio, nesse capítulo do Rio de Janeiro. Outro que gerou bastante controvérsia também foi quando os Simpsons viajaram para a Inglaterra. Qual o nome do episódio? Os Monólogos da Rainha. Você já deve ter percebido aí uma menção clara para os monólogos da vagina. E a rainha é mencionada também, aparece no episódio, quando o Homer, olha só isso, numa espécie de Mini Cooper, bate na carruagem real e acaba se desentendendo com a rainha, uma autoridade máxima na Inglaterra. Veja só isso. Logo depois ele conhece Tony Blair, então primeiro-ministro inglês, mas acha que na verdade é o Mr. Bean. Você deve conhecer o Mr. Bean, eles realmente são bem parecidos. Estou até colocando aqui uma comparação entre eles. Tem até uma menção ao Brasil nesse episódio. Homer fala que gostaria de vir ao Brasil, mas parece que o problema com os macacos piorou por aqui. Olha só isso. Por quê? No episódio de 2002, Feitiço da Lisa, ou Feitiço de Lisa, um orfanato atacado por macacos. Se você viu o episódio, você deve se lembrar dessa cena. Se não viu, por favor, veja. Um outro episódio que gerou bastante polêmica também foi quando os Simpsons foram para o Canadá, lá o vizinho dos Estados Unidos. Teve uma piada de gosto bastante duvidoso, uma piada no mínimo preconceituosa, quando se utiliza no episódio o termo NILF. NILF é um termo de caráter pejorativo utilizado durante muito tempo para moradores de uma certa região do Canadá. Nem um pouco aceito por lá, mas foi utilizado ao longo do episódio. E tem uma outra questão também no episódio, no seu próprio título, que vem a ser uma espécie de trocadilho, com aquela expressão de frustração do Homer Simpson. Que já até virou verbete no dicionário nos Estados Unidos. Veja só isso. Só que o Canada, como assim? Você deve saber que o hino do Canadá é Oh, Canada, oh, Canadá, alguma coisa nesse sentido. Eles brincam, eles satirizam o próprio hino do Canadá no título do episódio. Tem um outro episódio dos Simpsons que eles vão para o Canadá também, nas Olimpíadas de Inverno. O Homer e a Marge fazem parte do time misto de curling, aquele esporte que vai esfregando o gelo. Como que a Marge consegue isso? Devido à grande experiência dela com limpeza, né? Talvez os fãs do esporte ou os profissionais do esporte não tenham gostado muito dessa brincadeira. Um outro episódio bastante forte dos Simpsons é quando eles viajam para a África, ajeitando meu cabelo estilo Cristiano Ronaldo. Sim!
quando eles viajam para a África. Curiosamente, dentro do avião ainda, a aeromoça anuncia que o país muda de nome 2 ou 3 vezes, uma espécie de crítica à instabilidade política sempre presente, sempre muito forte na África. O nome do episódio é O Safari dos Simpsons, ou seja, tratando a África como se toda a África fosse um safari, como se a África fosse uma coisa só, e a gente sabe que não é bem assim. A questão da natureza selvagem, dos animais convivendo com humanos, também é muito presente, também é muito latente no episódio dos Simpsons aqui no Rio de Janeiro, que a gente vai até comentar num próximo vídeo. Não se aflija, você pode esperar por esse próximo vídeo. Outros 2 episódios dos Simpsons bastante polêmicos também, estou passando aqui no meu caderninho do Chavinho, que você já deve ter visto. O episódio deles no Japão. Olha só isso, se no episódio da Inglaterra o Homer se desentende com a rainha, ainda faz uma piada brincando com o primeiro-ministro, no episódio do Japão ele briga com o imperador japonês porque ele acha que o cara era um lutador de sumô. Eles participam também, a família Simpson participa de um game show. Você já viu os game shows japoneses? São coisas de outro mundo, só praticamente tortura alguns deles. E justamente nesse game show, veja só isso, o Homer Simpson faz uma espécie de discurso contra brincadeiras de gosto duvidoso, contra brincadeiras ofensivas. Logo quem? Tem também uma outra passagem do episódio, quando eles estão vendo uma espécie de programa infantil e de repente a família inteira começa a ter uma convulsão, uma menção direta a Pokémon. Você já deve ter ouvido falar que num determinado episódio de Pokémon, devido ao excesso de certas luzes e certas cores, muitas crianças tiveram convulsão durante a exibição. Um episódio que chegou a ser banido, censurado no Japão, para a gente observar que não foi apenas o Brasil que não soube lidar bem com esse tipo de brincadeira. Um dos meus episódios favoritos de Os Simpsons é um episódio bem antigo até, da 6ª temporada, chamado Bart versus Austrália. Sabe qual é a história do episódio? Bart, de repente, fica encafifado, olha só a palavra, sobre o sentido que a água gira na privada. Lá no hemisfério norte, a água gira na privada no sentido anti-horário. Ele ouve falar que no hemisfério sul gira no sentido horário ou vice-versa. Agora você pode jogar no Google e pesquisar isso. Ele liga para a Austrália para saber sobre isso. Um menino atende o telefone, observa que gira no sentido inverso ao do hemisfério norte. Bart não acredita muito, não vê tanta credibilidade na fala do garoto. De repente o garoto sai de casa, pega uma bicicleta e pedala quilômetros para descobrir se os seus vizinhos passavam por isso também, enquanto a água girando na privada. Só que a conta de telefone acaba ficando estratosférica desse menino para quem o Bart ligou a cobrar. Os Simpsons, então, têm que ir para a Austrália porque se gerou um atrito diplomático entre Estados Unidos e a Austrália. Até o primeiro-ministro australiano aparece, só que o primeiro-ministro australiano, ele tá tipo pelado, numa boia, num lago, ele é um criador de porcos. Olha só isso, né? Tem várias outras piadas de gosto bastante duvidoso. Tem uma piada que apela para a violência, que a Marge fala num determinado momento que a Austrália foi, no passado, uma colônia penal inglesa. Assim que ela fala isso, tem vários australianos tentando assaltá-los. Se no episódio do Rio de Janeiro tem uma piada, tem uma brincadeira apelando para essa questão da violência, no episódio da Austrália também tem. Por que eu estou contando isso? Não é para dizer, se fez piada com outro país, pode fazer também com o Rio de Janeiro, mas para mostrar que essa crítica é muito forte, seja lá qual for o país do mundo. Digamos assim, a gente pode até notar uma espécie de fórmula, né? Eles pegam alguns estereótipos, pegam algumas ideias comuns, exageram e colocam ali no episódio para se fazer aquela piada, certo? Recentemente os Simpsons se envolveram numa polêmica muito grande também com o personagem Apu, aquele que trabalha no Quick Mart, aquela lojinha, aquele mini mercado. Por que houve essa polêmica? Se eu não me engano, o nome do documentário que relata essa polêmica é O que há de errado com Apu, numa tradução livre, digamos assim. É um documentário que mostra um certo preconceito, uma estereotipação existente na representação de pessoas do leste asiático em produções audiovisuais nos Estados Unidos. Você já deve ter visto isso em várias outras obras, em várias outras produções sem ser os Simpsons, certo? A gente volta em breve com mais um vídeo sobre os Simpsons. Por favor, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Se você quiser trocar um pouco mais de ideia sobre ele, deixa um comentário aqui ou então me procura, seja no Facebook, seja no Instagram. Que a força e a inspiração estejam com vocês. Até a próxima, sem dizer adeus jamais. Eu sou o professor Diogo Comba, Diogão da Redação de Português e Literatura também.